TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Estamos ao vivo agora, 9h08, e a partir deste momento você vai acompanhar a terceira reunião ordinária da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Hoje o tema é Abril Azul, conscientização sobre o autismo. Acompanhe na presidência do vereador Marrom Cunha. Bom dia a todos. Bom dia, TV Câmara. Muito obrigado aí por sempre estar nos apoiando aí para que seja um sucesso a nossa reunião. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Cadu. Bom dia, Thaís. E bom dia, Wilson. É um prazer imenso receber vocês aqui na nossa terceira reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, a ser realizada no dia 19 de abril de 2022, terça-feira, às 9h08, em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota. Hoje a reunião terá como pauta Abril Azul, conscientização sobre o autismo. Vamos falar um pouco aqui a respeito, realmente, do autismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 160 crianças no mundo tem sintomas de transtorno espectro autista. Em todo o mundo, mais de 70 milhões de pessoas são diagnosticadas com autismo, o que corresponde a cerca de 1% da população mundial. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas são autistas. Essa condição, muitas vezes, pode ser identificada nos primeiros meses de contato com o bebê. Porém, devido ao desconhecimento e aos estereótipos atribuídos a ela, existem casos em que diagnosticados só é feito na vida adulta. Até o CID-10, o transtorno do aspecto autista era uma das categorias presentes no item chamado Transtornos Globais do Desenvolvimento, e que englobava também, entre outros, o autismo infantil e a síndrome de Asperger. A partir do CID-11, lançado neste ano de 2022, todas as categorias desse item passaram a receber o nome de transtorno do aspecto autista, sendo divididas, como já falamos, a partir da presença ou ausência de deficiência intelectual e o comprometimento na comunicação. Os termos autismo leve, moderado e severo, apesar de ainda serem muito utilizados, estão caindo cada vez mais em desuso. Atualmente, um dos termos usados para diferenciar as formas como o autismo se apresenta em cada pessoa é o termo nível suporte 1, 2 ou 3, que reflete a intensidade do suporte de cada autista necessita para a sua inclusão social plena. E hoje aqui teremos quatro convidados. Então, vamos falar assim, individualmente, com cada um, e depois um pode também fazer pergunta para o outro, sem problema, tá? A gente vai estar passando a palavra para todos. Então, hoje já vamos começar aqui. Bom dia, Carlos, tudo bem? Profissional de Educação Física, professor de Educação Física aplicada ao autismo, e personal trainer e personal kids. Muito bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Marrom, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar trazendo um tema tão importante, né, tão atual, e espero poder contribuir com as informações, com um pouco da minha experiência aí. Muito obrigado, bom dia a todos. Carlos, eu que agradeço aí a sua presença aqui, no Legislativo aqui, sempre está aberto para vocês, sempre essa dúvida, e o que puder a gente contar para ajudar vocês também no possível, estamos aqui. Essa comissão é muito importante, uma comissão assim que existe um tema que a gente debate aqui e que sempre é um sucesso, tá? Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, que se pudesse também esclarecer, para passar para as pessoas, né, algumas dúvidas. Como é fundamentado o trabalho
da educação física aplicada ao TEA? Certo. Vamos lá. Eu trabalho com educação física aplicada ao autismo, pessoas com autismo, há algum tempo. Quando eu entrei, logo de cara me apaixonei, me aprofundei no estudo. Estou terminando minha pós em ABA, de análise do comportamento aplicada ao autismo. E, basicamente, eu trabalho com educação física fundamentada nessa ciência, que é análise do comportamento. É uma ciência, as pessoas confundem como método, não é um método, é uma ciência, tem comprovação. E tudo é baseado em cima do ABA, né? Eu uso da atividade física, eu uso do exercício, atividades lúdicas, como ferramenta para atingir as metas e objetivos individualizados de cada criança. O desempenho físico, desempenho esportivo, em si, não é o objetivo principal. Claro, ele vai ter um ganho em desempenho, em flexibilidade, agilidade, força, mas isso, na prática da educação física especial, é algo secundário. Como eu disse, o exercício é uma ferramenta. Por exemplo, nós trabalhamos contato visual, que é muito importante para a criança, para fazer imitação, é um pré-requisito para a imitação. O que acontece, às vezes, em educação física escolar, onde a criança não é incluída porque não tem esses pré-requisitos. Ela não vai conseguir esperar a sua vez na fila. Às vezes são 30 alunos, um exemplo, tá? 5 bolas, tem que esperar a sua vez, ela não vai esperar. O professor vai dar o exemplo, ela não tem contato visual, ela não vai saber imitar. Então, é isso que a gente trabalha na educação física aplicada ao autismo. Esses requisitos, pré-requisitos: contato visual, espera, seguimento de comandos, seguimento de regras. Esse sempre fundamentado, eu trabalho sempre fundamentado na análise de comportamento. Então, acho que é basicamente isso. E, através disso, também, a inclusão em outras atividades sociais, né? Por exemplo, às vezes uma reuniãozinha com amigos, de primos. Se a criança não souber as regras, não souber esperar o contato visual, como conviver no social, no coletivo, ela também vai ser deixada de lado. Então, é aí que a educação física especial entra para melhorar essa vida social, essa qualidade de vida da criança ou da pessoa, enfim. Assim, você já especificou, né? De te ter outra pergunta aqui, mas você já esclareceu aí. Então, assim, qual é a função da educação realmente física adaptada nas terapias e rotinas diárias com as pessoas autistas? Como você consegue, como que é feito esse trabalho? Quais os horários, de que forma que é feito, como que pode chegar até vocês, assim, que são especialistas? Perfeito. Como eu já dei um spoiler aí antes, realmente a gente contribui para um convívio social, para a qualidade de vida, trabalhando os objetivos, os pré-requisitos, né? E também nas nossas aulas, a gente sempre diversifica ambientes. Por exemplo, às vezes uma criança autista tem uma certa habilidade, ela consegue manter o foco em você e seguir instruções dentro de um ambiente controlado, dentro de uma sala, dentro do seu quarto. E a educação física especial leva essa criança para fora, de uma praça, onde vão ter pessoas passando, carro, nós levamos para o quintal, onde tem mais barulho, mais luminosidade, e nós vamos trabalhar essa habilidade adquirida com esses dispersores. Por exemplo, também, às vezes, esses dispersores vão fazer com que a criança
não siga as instruções, não exerça aquela habilidade adquirida. Então, nós fazemos a generalização dessas habilidades adquiridas. Nós pegamos uma habilidade que a criança já domina, de certa forma domina, e generalizamos, levamos para outro contexto com outras pessoas, com outras crianças, em outros ambientes, porque a criança, a família, necessita de uma vida social, necessita sair, ir ao shopping, enfim. E todos esses estímulos podem atrapalhar nas habilidades já adquiridas. Então, é aí que nós trabalhamos também, generalizando essas habilidades para que ela possa, em outros ambientes, em outros momentos, com pessoas diferentes, ela consiga manter e dominar essas habilidades, gerando assim qualidade de vida, não só para a criança ou para o adulto autista, mas para a família também. Assim, mais ou menos, está, vocês aplicam, por exemplo, nos esportes coletivos, na educação física, escolar, no convívio social. Existe uma diferença do grau do autismo, ou vocês, por exemplo, para se conhecer, como que é o funcionamento? É dividido? Como que funciona isso? Vereador Marrom, deu uma cortada no áudio, mas eu não entendi direito. Acho que você me perguntou sobre os níveis, foi isso? Isso, sim, sim. Por exemplo, que você pode falar em nível social, convívio, no esporte, no coletivo. Como que vocês dividem esse trabalho de vocês? Certo. Bom, não sei se foi objetivamente essa sua dúvida, mas só dar uma explicação rapidinha. Atualmente, nós temos 3 níveis, né, que são assim, mais popularmente conhecidos. O nível leve, que a pessoa autista necessita de menos apoio para as atividades sociais, demonstra algum tipo de dificuldade em relações sociais, dificuldade de expor seus sentimentos. O moderado, que necessita um pouco mais de apoio, né, para as atividades sociais, rotineiras. E o severo, que são os que necessitam de mais apoio, inclusive para atividades cotidianas, de higiene, de autocuidado. Quando a gente inicia um trabalho, as primeiras avaliações, os primeiros momentos, isso pode levar até 3, 4 atendimentos, 3, 4 aulas, nós fazemos uma observação, nós fazemos um pareamento, que nós falamos, né, com a pessoa, com a criança. Nós não impomos nenhuma demanda, nenhuma atividade. Nós vamos descobrindo as atividades de preferência dela, nós vamos analisando as reações e, diante disso, eu vou montar um plano de aula, as atividades. Se trabalhamos em uma equipe transdisciplinar, com psicólogos, com fono, enfim, já teríamos o plano individualizado. Nós vamos seguir as metas, os objetivos. Numa avaliação, por exemplo, de uma aula particular, eu faço essas avaliações, converso com a família, vejo as atividades de preferência, vejo os déficits dessa criança, o que ela mais necessita para melhorar a sua vida, para melhorar a vida da família, e vamos incluindo isso, sempre fundamentado, como eu disse, na análise de comportamento. Então, por exemplo, se a mãe me fala, ele é moderado, mas eu não consigo fazer uma caminhada com ele no parque. Ele faz o resto, tudo, mas no parque ele não consegue. Então, a gente vai arrumar um meio de conseguir levar ele para uma caminhada no parque.
com consequências, né? Reforçamento positivo, negativo, algo que é um pouco mais técnico na análise do comportamento. Então é isso, nós analisamos o nível do autismo e eu vou fazendo essa análise, esse acompanhamento, esse pareamento com a criança ou com o adulto. Então, além disso aí, de trabalhar com criança, vocês também têm algum trabalho específico com os pais, de orientação? Como que é feito, preparado isso? Ou você vai realmente fazer as perguntas para os pais e ele te passa para você, realmente você faz uma análise da criança, ou você também trabalha em cima também do psicológico dos pais, de pais também, e saber quando a criança tem realmente o autismo? Vocês têm esse tipo de trabalho também? É importantíssimo isso, vereador, importantíssimo. O tratamento, a terapia, não deve ser feita só com o autista. É importantíssimo a participação dos pais, da família, importantíssimo. Eu trabalhei numa clínica aqui em Campinas, uma clínica muito renomada, e havia essa orientação sempre aos pais, conversa com os pais. Quando no atendimento particular, eu também faço inicialmente a conversa com a família. Aplico algumas perguntas, algum questionário, e durante as atividades, as aulas, as evoluções, sempre tem orientações para os familiares, sempre tem. É muito comum, né, as famílias não aceitarem o diagnóstico, isso também é um outro assunto que renderia muita conversa, mas eu já tive casos que a família intervia na aula porque queria o desempenho da criança. Eu dava vou dar um exemplo para ficar mais claro aí para os ouvintes. Eu dava uma atividade que era simplesmente ele pular uma corda, mas o objetivo não era ele pular a corda, era ele seguir a minha instrução, imitação. E a mãe saiu lá de dentro, mas ele não está pulando, você tem que pular, tem que pular. Nesse caso, eu parei, a chamei e expliquei para ela os objetivos. Falei, olha, não é ele pular, pelo menos não por enquanto. E aí vai todo esse trabalho com a família, de explicação, de como se comportar 24 horas, porque eu ou outro profissional vai estar ali com a criança 1, 2 horas, a família 24 horas. Então, é importantíssimo essa conversa, essa orientação. Eu peço sempre feedback das famílias, sempre peço como que ele foi hoje, porque a atividade física funciona como antecedente, tem uma função antecedente. Depois da atividade, a criança, o comportamento sensivelmente melhora. Ou a gente pode usar como consequente também a atividade física, depois, alguma atividade de preferência dela, depois que a criança completou alguma tarefa. Isso também é combinado com os pais. Por exemplo, ele gosta muito de jogar bola. Mãe, pai, ele executou uma tarefa direitinho, escovou o dente, hoje sozinho, deixa ele jogar um pouquinho de bola logo em seguida, como função consequente. Eu acho que foi mais ou menos isso aí, sua pergunta. Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Sim. Eu gostaria de perguntar para os nossos convidados do país, o Wilson, o Guilherme, se tem alguma pergunta para o Carlos a respeito desse debate nosso aqui agora. Bom dia, vereador. Marrom Cunha, é uma satisfação revê-lo, mesmo que virtualmente. Bom dia, Carlos Eduardo, Guilherme. Bom dia, Thaís, minha filha. É realmente uma satisfação
é muito grande a gente estar aqui para abordar um tema tão importante, né? Principalmente porque quando o diagnóstico ocorre na infância, né, e existe uma aceitação da família, com absoluta certeza haverá qualidade de vida para todos, né? Para a criança principalmente e para todos, né? E então o Carlos Eduardo ele foi brilhante aí nas suas colocações. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito da questão da aceitação da família, porque eu acredito que existem situações onde a família é muito resistente, ela não quer aceitar de jeito nenhum aquele fato. E aí, né, quer dizer, a questão da criança ser autista e não consegue enxergar que ela é diferente, que ela pode ter uma qualidade de vida, ela pode fazer as coisas, ela pode encontrar o seu caminho de comunicação, mas de uma forma diferente. E as pessoas querem ir pelo convencional, né? E aí acaba ficando meio complicado. Então, eu gostaria que, se fosse possível, você pudesse falar um pouco mais. Ah, perfeito, perfeito a sua colocação, perfeito trazer esse assunto. Eu agradeço, né, por poder falar sobre isso. Acho que isso é extrema importância, extrema importância. Posso falar assim por experiência, tanto profissional quanto pessoal. Também conheço algumas familiares vêm me procurar, não pai e mãe, tio, tia, vem me procurar e fala: olha, eu sei que você trabalha com autismo e tal. O meu sobrinho, ele tem tantos anos, não fala, ele ele só fica lá no canto sozinho. O que eu faço? Então, eu procuro uma equipe, né, para fechar o diagnóstico, ah, a equipe especializada. Ah, mas a mãe dele não aceita. E, gente, isso é muito importante, por isso que é muito importante levar informação. Hoje em dia a informação está fácil. Não cometam esse erro de que cada criança tem seu tempo. Não, não é. Se você percebeu algum atraso na fala, ah, comportamentos repetitivos restritos, qualquer sinal que possa indicar o transtorno, vamos ver o diagnóstico, vamos iniciar a terapia. E uma outra coisa bem legal também, que eu acho que eu tenho que comentar, é que eu sempre ouvi dos meus mestres, dos meus professores, é que enquanto não se fechar o diagnóstico, o ideal seria já iniciar a terapia, porque se a criança não for autista, o início da terapia não vai trazer prejuízo nenhum, nenhum. Por exemplo, a análise de comportamento é uma ciência que é aplicada não só para autistas, crianças neurotípicas também. Por outro lado, se não se inicia a terapia por um diagnóstico tardio ou não aceitação da família, o prejuízo dessa criança é muito grande, porque o desenvolvimento na primeira infância é uma fase de extrema importância. Então, o diagnóstico e o início do tratamento devem ser, sim, fundamentais, devem ser iniciados. A aceitação da família, gente, por isso que é importantíssimo esse tema. O vereador, a comissão está de parabéns por trazer esse tema para as famílias, mais informação. Eu sempre gosto de dizer, não é uma doença, é um transtorno, como foi falado já pelo meu colega anterior aí. A criança consegue sim se desenvolver de uma outra forma. Todos somos diferentes. Então, a gente não tem que não aceitar ou ter vergonha. A gente tem que procurar a terapia, o tratamento, mesmo para dar uma qualidade de vida para essa criança.
Então, a aceitação, acho que é trabalho de educação, divulgação, e eu sei que ainda temos um longo caminho para percorrer, mas estamos iniciando um caminho legal aí. Vereador, se me permite só uma atualização, eu anotei aqui, só uma atualização, gente. A última informação é da prevalência de autismo, um autismo a cada 44 crianças. Então, é um tema de extrema importância. Alguém tem mais alguma pergunta para o Carlos? Carlos, por enquanto, obrigado aí. Obrigado conosco aí, tá? Nós vamos dando continuidade à nossa reunião aí, tá? E vamos se falando. E você também, depois, você pode fazer pergunta, tem outras pessoas agora que vão se apresentar aí, para que damos nesse trabalho. Por enquanto, muito obrigado aí, você foi muito... as suas palavras, foi bem expressado, uma explicação boa, ótima. Você falou com propriedade, isso é muito importante para que a gente possa tirar várias dúvidas, e realmente esse trabalho de vocês aí, tá? Que é muito importante na nossa comunidade, tá bom? Nas últimas décadas, a possibilidade de autistas adultos se tornarem profissionais e atuarem nas pesquisas a respeito do TEA contribuíram muito para o avanço no conhecimento sobre esse assunto. Isso tem sido cada vez mais importante para derrubar os antigos estereótipos atribuídos ao autismo, que tem como uma das suas graves consequências a demora do diagnóstico de muitas pessoas. Esse é o caso de Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida é pesquisador na área de educação em direitos humanos na Faculdade de Educação da Unicamp, membro do grupo de estudos e pesquisas Paideia, na mesma instituição, coordenador do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos, membro da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, está à frente da Comissão em Formação de São Paulo e é o coordenador geral do Coletivo Autista da Unicamp. Bom dia, Guilherme. É um prazer muito grande estar com você aqui. Bom dia, vereador. É uma alegria e uma honra estar com vocês e compartilhar essa manhã com todos vocês. Guilherme, a gente só quer agradecer você aí, as pessoas que foram montando aqui para nós aqui essa comissão. É um prazer imenso ter pessoas assim realmente do seu currículo, sabe, assim, da sua formação. Eu acho que é um trabalho assim importantíssimo. Pessoas igual vocês fazem uma diferença muito grande para a gente. Eu tenho uma filha também que também tem problemas também, que é a parte motora, mas eu acho um trabalho de vocês assim. Quando eu falo desse tipo de é uma coisa assim que me comove muito. Tanto é que eu batalhei muito para essa comissão, para que a gente pudesse ter esses debates, trazer pessoas importantes, trazer pessoas que esclareçam, realmente passam aquilo para as pessoas. Eu acho assim, além dos filhos, nós temos os pais, né? Que é o trabalho psicológico, é o trabalho de, realmente, às vezes, até aceitação, é um trabalho assim. Mas, então, muito obrigado, e eu vou fazer umas perguntas para vocês, eu acho que eu estou aqui para interagir e passar, e para tirar as dúvidas das pessoas e falar do seu trabalho. Então, assim, conte sobre suas pesquisas, de seus projetos. Bom, vereador, eu acho que a vida me trouxe por esse caminho, né? Originalmente, a minha formação é na área de direito. Eu acabei indo trabalhar em algum momento na Secretaria de Educação de Jundiaí, né, aqui vizinha de Campinas, no gabinete do secretário de Educação, e a partir dali
eu ganhei um pouco mais de pertencimento e carinho pela educação, né? Mas não adianta a gente ter só esse carinho, essa afinidade, a gente tem que buscar estudar para compreender o que são aquelas coisas, né, que o coração chama, mas tem que fazer sentido para a cabeça, né? Então, iniciei esse processo primeiramente do mestrado na Faculdade de Educação da Unicamp, e foi durante o mestrado que uma professora de inclusão me chamou a atenção em razão da possibilidade de eu estar no espectro autista, né? Para mim foi muito surpreendente, porque eu tinha, acho que como muitas das pessoas, né, tinha a ideia, o estigma de que só era autista quem tinha também uma deficiência intelectual grave associada, né, ou aqueles casos de gênios e tudo mais. Mas naquele momento, conversando com a professora, eu fui descobrindo que o autismo é um espectro, né, uma variação imensa de possibilidades, e não apenas um recorte que a gente vê nos filmes, nas novelas, né, daquela criança que se mexe para frente, para trás, ou do sujeito genial que, né, faz contas em matemática assim de forma brilhante, não e tem dificuldade de interação. Mas a gente tem uma população verdadeiramente imensa aí que não recebem os cuidados adequados por não estarem nesse estereótipo que as pessoas imaginam, né? E isso causa é um problema muito grande, inclusive pela falta de profissionais aptos para atender adultos no espectro autista, né? A gente tem realizado eventos aqui à frente do Coletivo Autista da Unicamp, e a gente tem uma dificuldade imensa, né, de encontrar psiquiatras, neurologistas que atendam autistas, né, adultos. Eu me pergunto o que é que as pessoas imaginavam há alguns anos que fosse acontecer com os autistas crianças e adolescentes, né? As pessoas achavam que eles não iam crescer, né? Ou achavam que de alguma forma mágica o autismo fosse deixar de existir, né? Porque nunca houve preocupação com o crescimento dessas crianças. Então, o que aconteceu? A gente tem uma geração imensa, né, de autistas que tiveram a sua condição diagnosticada quando criança ou na adolescência, que agora cresceram e são adultos, né, e estão completamente desassistidos, não só pelo poder público, né, que não ampara esses sujeitos já adultos, né, mas inclusive por médicos particulares, por planos de saúde, né, que não investiram na formação de profissionais aptos para atender adultos no espectro autista, né? Então, como o colega, o professor, falou no início, né, é fundamental, quanto antes se ter o diagnóstico, melhor, porque assim, o quanto antes você pode entrar com medidas de tratamento, de acolhimento, de auxílio para as crianças e para as famílias, o que é fundamental, uma criação de uma rede voltada para o atendimento das famílias, para o suporte das famílias, né? É fundamental, porque a gente vê que o índice de casais que acabam se separando quando tem uma criança com deficiência, uma criança autista, é muito maior, né, do que o índice quando não há essas crianças atípicas, né? A gente sabe que a questão do estresse que gera, as preocupações que geram, tanto em razão da condição, né, da criança, até pela razão do custeio dos tratamentos, da preocupação se as crianças vão conseguir ter uma carreira, vão querer ter uma autonomia, né, é fundamental. Então, a gente investe de uma forma muito pesada no acolhimento dos pais, dos familiares como um todo, né, para que haja essa perspectiva de que, muitas vezes, os pais também tendem, né, quando é possível, colocar os filhos numa espécie de redoma, né, para protegê-los e tudo mais, mas a gente tem que ter a perspectiva de que, quanto mais autonomia as crianças, os adolescentes forem desenvolvendo ao longo da vida, né, e daí a gente tem que ter muito cuidado quando fala autonomia, não é deixar desassistido
né, mas é fazer um acompanhamento valorizando que a criança se desenvolva de forma plena, que o jovem se desenvolva de forma plena, né, melhor vai ser para essa criança, né, melhor vai ser para esse adolescente, porque o lugar que ele vai passar mais tempo na vida dele é sendo adulto, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem que valorizar a autonomia para que essa criança, esse jovem, futuramente consiga ter um emprego, consiga constituir a sua própria família, se assim o desejar, né? Consiga ter uma vida autônoma e fazendo jus aos todos os direitos que todo outro cidadão tem, né? A gente tem um caso complicado aqui no município de Campinas em relação à própria Unicamp, né, falando da nossa realidade, fora os casos de escolas que se negam a fazer a matrícula de crianças autistas, né, a própria Unicamp, uma universidade pública, estadual, que deveria ser a primeira a acolher pessoas com deficiência como um todo, incluindo autistas, né, não o faz. Então, a gente tem uma média no Brasil de que 0,54% de todas as matrículas são feitas por pessoas com deficiência. Isso no Brasil todo. No estado de São Paulo, diminui para 0,46%. No município de Campinas, né, eu acho que é 0,34%. O valor de matrículas, né, o percentual de matrículas de pessoas com deficiência na Unicamp cai para 0,18%, ou seja, metade da média do município de Campinas. O que é uma vergonha, tendo em vista que é uma universidade pública, paga com dinheiro público, sustentada com valor de impostos, ICMS, né? Então, ela que deveria, na verdade, bancar e capitanear a inclusão, porque todo ser humano, todo brasileiro tem direito à educação e à formação para poder trabalhar, para poder se desenvolver ao longo da vida, né? E aqui as instituições públicas que deveriam garantir não garantem. Quem tem mais garantido a inclusão no ensino superior são as universidades particulares. A PUC, a Mackenzie tem um trabalho belíssimo no que diz respeito à inclusão, né? Mas daí a gente esbarra na questão de que são instituições de ensino superior privados, e isso demanda um pagamento, né, direto pelos estudantes, o que muitas vezes é mais uma restrição para a pessoa com deficiência, para o autista de uma forma geral. A pessoa já tem uma dificuldade maior em ter uma condição plena de exercer sua vida, né, já tem algumas restrições aí, e essas restrições são variáveis de acordo com cada autista, né? E daí o poder público, ao invés de incentivar, né, o acesso dessas pessoas ao mundo da educação, para garantir acesso ao mundo do trabalho, né, para que não precise ficar pagando loas, para que não precise ficar dando auxílio esmola, né, porque o valor de um salário mínimo, uma pessoa que tem uma deficiência, uma dificuldade assim, precisa de medicação, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, de fato, não é o suficiente, né? Então, ao invés de investir para que essas pessoas possam se educar e possam trabalhar, né, não há essa preocupação, né? A gente está com uma briga bem grande com a Unicamp para a criação de cotas para pessoas com deficiência, né? Na universidade já existe cotas para indígenas e pessoas pretas e pardas, né? Se discute até a possibilidade de criação de cotas para pessoas trans, mas a questão de cotas para pessoa com deficiência está completamente parada, né? Até no Cotil e no Cotuca, né, o colégio técnico referencial do município de Campinas, público também não tem cotas para pessoas com deficiência, não tem um programa de acolhimento para pessoas com deficiência, né? Então, a gente percebe aí que esses polos de educação que deveriam ser referenciais, né, e aparecem nos noticiários como referência na educação no Brasil todo, né, não realizam, não cumprem a própria lei de inclusão brasileira, né, o próprio estatuto da pessoa com deficiência, e há uma dificuldade muito grande porque a gente não vê boa parte das autoridades cobrarem da universidade que está no nosso município um posicionamento.
né? A gente tem aí uma ação civil pública, um inquérito público instaurado pelo Ministério Público, que vem cobrando posições da Unicamp, que muito timidamente faz algum movimento, né? Mas a gente realmente necessita, né, que o poder público, a Câmara dos Vereadores de Campinas, né, e aqui faço esse pedido ao vereador que tem um carinho todo especial pela pauta dos autistas, da pessoa com deficiência, né, que também faça essas provocações à universidade, para que, especialmente a universidade pública, paga com dinheiro público, cumpra a função pública, que é o atendimento pleno da sociedade, né? Então, a gente tem aí o Hospital de Clínicas, que é o Hospital Universitário, que é uma referência, né, na nossa região. A gente tem a Unicamp, que é uma referência na questão de tecnologias, de engenharias e tudo mais, né? Mas, infelizmente, a gente tem a Unicamp como uma referência negativa do ponto de vista de inclusão ao receber autistas e pessoas com deficiência, né? Então, fica o meu apelo público nessa audiência, né, para que haja uma conscientização maior de que existem autistas adultos, né? Como disse o colega anteriormente a mim, o dado mais atual que se tem é que 1 a cada 44 pessoas no mundo, né, é autista em algum grau, com um grau de suporte mais leve, como é o meu caso, ou um grau de suporte mais severo, como outros casos, né? Mas a gente tem que buscar garantir os direitos, porque o Estado não vai dar conta, né, de ficar pagando auxílios indeterminadamente que não são suficientes, né, para que a pessoa tenha uma vida digna. O melhor que se pode fazer é garantir que a pessoa estude, que a pessoa busque ter a sua formação, para que busque trabalhar, ter sua devida autonomia, e é esse o nosso papel, é esse o caminho que a gente percorre no sentido de tentar conscientizar as pessoas e atendê-las da melhor forma possível. Queria fazer essa breve introdução e me coloco à disposição para caso haja alguma outra questão. Posso fazer mais uma pergunta aqui? Eu também vou falar em cima do que você realmente falou. Então, qual a finalidade do coletivo do autista hoje da Unicamp? Você já falou várias coisas ali, mas essa pergunta tem que achar um pouquinho, mas depois eu vou falar também a nossa dificuldade também, mesmo a gente sendo do legislativo aqui, com o Poder Executivo, com o Poder Público, as nossas dificuldades. Perfeito, vereador. A nossa proposta inicial era garantir a inclusão, né, efetivamente a inclusão, fazer o acolhimento entre pares para autistas que estão na universidade, se descobrindo autistas, né, ou que já tinham diagnóstico e entram na universidade, e muitas vezes precisam de apoio, de suporte em relação à compreensão de como é o mundo acadêmico, quais são as dificuldades, quais são os processos, né? Como a gente pode apoiar, dar suporte a esse grupo de pessoas. No entanto, a gente esbarrou numa grande questão, numa grande demanda, que é a dificuldade de profissionais, né, de psicólogos, psiquiatras, neurologistas, que tenham essa especialidade no atendimento de adultos autistas, né, porque a partir dos 18 anos, o sujeito autista ele fica completamente desassistido pelo Estado, né? Então, a gente foi buscar especialistas, pesquisadores nessa área, voltado para a atenção do autista adulto e que possam atender por valores sociais. Vou lhe dar um exemplo do meu próprio caso. Quando houve a suspeita de que eu estava no espectro autista, eu fui buscar atendimento no SAP, que é no Serviço de Atendimento Psiquiátrico e Psicológico para estudantes da Unicamp, né, para alunos da Unicamp, e lá não encontrei auxílio especializado. Pedi alguma orientação sobre um profissional especializado e não encontrei. Nem mesmo eles conseguiam me dar uma orientação sobre um profissional especializado que pudesse fazer uma avaliação diagnóstica comigo. Então, depois de muito correr, depois de muito pesquisar,
eu achei alguns profissionais, né, só que o valor cobrado por esses profissionais era proibitivo, né? Na época, eu era aluno do mestrado, a bolsa do mestrado era R$ 1.500, e o valor da avaliação psicodiagnóstica ficava entre R$ 2.500 e R$ 2.800. Ou seja, para alguém que ganha R$ 1.500 de bolsa, não pode pagar numa avaliação R$ 2.500, R$ 2.800. Né? Então, essa foi uma questão importante das demandas que ocorreram. Primeiro, achar profissionais qualificados ao atendimento de adultos no espectro autista, e depois buscar garantir atendimento por valor social. Então, hoje, o coletivo consegue subsidiar, atender as pessoas, né, para que paguem o valor da consulta, não R$ 2.500, R$ 2.800, mas R$ 50 pela consulta buscando diagnóstico. A gente percebe que, para o profissional que atende por esse valor, é um valor simbólico, é um valor irrisório, dada ao alto nível de sofisticação que o estudo dele demanda, né, que a investigação que ele propõe demanda, mas para quem paga R$ 50, muitas vezes faz uma diferença grande. Né? Se a gente pensar na situação que o Brasil se encontra, né, na questão econômica, de desemprego e tudo mais, né, é importante lembrar que R$ 50 por semana, R$ 200 por mês, pode fazer uma diferença muito grande na questão da subsistência das pessoas. Né? Então, o coletivo autista, na verdade, nasce com a proposta de ser um grupo de acolhimento, de apoio pedagógico, de apoio entre os pares, né? Mas acaba assumindo essa demanda que na verdade, pertence ao poder público, né? O SUS deveria garantir, que é o atendimento continuado para autistas adultos, né? Então, a gente não pode imaginar que alguém com uma determinada condição, seja ela qual for, né, mas a gente está falando do autismo especificamente aqui, fez 18 anos, deixe de ser autista, ou fez 18 anos, deixe de precisar de algum suporte, de tratamento, né? Isso não existe. Não existe cura para autismo, até porque ele não é uma doença, é uma condição que permanece da infância, do nascimento, até o final da vida. Né? Então, requer um cuidado do nascimento até o final da vida. Né? E a gente percebe que muitos dos CAPs, por exemplo, oferecem algum tipo de suporte, mas especialmente para aqueles autistas que têm um nível moderado ou um nível severo de suporte, né? Essa necessidade. Mas para aqueles que estão no meu espectro, né, que se enquadram como autistas do suporte leve, não tem. E daí a gente tem dados alarmantes que vão trazer, por exemplo, a questão do suicídio. Né? Uma pessoa autista de nível 1 de suporte, né, o nível leve de suporte, ele pode tem 9 vezes mais chance de cometer suicídio do que uma pessoa não autista. Né? Ou mesmo um autista nível 2 ou 3, que são aqueles compreendidos como mais severos. Né? Uma criança, um adolescente autista, tem cerca de 27 a 28 vezes mais chance de pensar e tentar suicídio do que uma criança não autista. Né? Então, só por esses dados, a gente percebe que é uma questão muito séria de saúde pública, né? Que envolve uma questão associada de depressão, ansiedade e uma série de coisas que efetivamente podem levar a óbito. Né? Então, a gente precisa de uma atenção muito maior do poder público do que hoje a gente recebe. O que realmente você falou aí sobre autismo, até assim, fica um prazer grande ver pessoas igual você, que falam de verdade, tem coragem de expressar realmente isso aí, praticamente na universidade, a Unicamp é referência nacional, e de saber que, às vezes, não tem horas para esse tipo de trabalhos. O que a gente fala do poder público? Eu acho que falta um incentivo, falta você realmente ter um olhar diferente de inclusão para pessoas, para você captar também especialistas, pessoas também, e dê condições para eles que eles trabalham.
Então, eu acho que essas faltas, o próprio conhecimento, a gente faz o possível de divulgação, mas a gente sente uma dificuldade muito grande até você passar o que realmente é uma dificuldade. É só quem sente na pele, alguém que tem uma família, que tem alguém para sentir o que realmente é a dificuldade. As portas fechadas, quando você consegue 1% de melhorias, 1% dentro do poder público executivo, parece que para você é o máximo. Mas por quê? São horas, mas não tem horas sim diferentes, porque o poder público, tudo que mexe com esse tipo de coisa, existem obstáculos. Tudo que você vai falar, existe obstáculo. Até no próprio transporte. Então, são coisas assim que é só pessoas igual a você, pessoas que estão aqui nesse trabalho, juntamente, que pegam essa causa, que realmente falam. Eu falo até mesmo em termos de divulgação. Quando você faz um trabalho diferenciado, por exemplo, de inclusão, você vê que não existe tanta participação. Você vê assim que não é aquela, é uma pegada, às vezes eu quis fazer outro tipo de evento. Então, a gente fica naquela, será que é informação? Ou será que as pessoas falam assim, eu não sei realmente o que é isso? Eu falo tiro pelos pais, você fala uma coisa muito, de muita importância. Quando você pega um casal, por exemplo, eu, na minha época, com 25 anos, tive uma criança com problema, naquela época, você imagina isso, há praticamente 30 anos atrás, a dificuldade imensa, portas fechando, não temos o que fazer, e fisioterapia para lá, fisioterapia para cá. Existe, assim, um problema, porque você é um casal jovem, de relacionamento, a gente vê isso é uma realidade, existe muita separação, por quê? É difícil, às vezes, o casal novo ele entender também, porque, às vezes, a mãe, realmente, ela é mais pegada, existe o trauma, que às vezes fala assim, pô, eu fui o culpado. Você leva uma culpa de ter cometido. Então, essa preparação que hoje eu vejo são muito poucas ainda, esse trabalho psicológico, essas formações, você falou uma coisa, a Unicamp, se vem essas verbas, tem tanto trabalho, eu nem falo de cota, porque eu acho assim, que para esse tipo, eu falo projeto, cota, não deveria existir, o poder público que deveria fazer isso aí, abertamente, porque são problemas que está aí, a problema social, e está aí dentro do nosso convívio, de ter um olhar diferente, sabe? A gente... eu vejo quando você fala assim, às vezes eu converso com pessoas que falam assim, oh, meu filho é isso, meu filho é aquilo, eu falo, pensa Deus, se você está reclamando do seu filho esse problema, agora você imagina as pessoas que estão passando. Eu conheço família que tem filho que está lá porque não teve condições de levar para fazer fisioterapia. Então, ficou travado, pessoas que não, realmente... E isso aí, o poder público não tem esse olhar. Você tem um trabalho social em cima disso aí, bater porta a porta, famílias. Você não tem o senso? Você faz senso disso, por que você não faz um trabalho nas comunidades referente a isso? Mas você vê que falta muito. Eu acho assim, Guilherme, a gente fala assim, nós não estamos, parece que nós estamos perto, mas nós estamos muito longe ainda de conquistar, porque é uma realidade realmente, e são pessoas corajosas. Eu até falo para você, o que você tiver, a gente podemos conversar, você pode fazer projetos, estou à sua disposição, a Câmara está, o Poder Legislativo está aqui, para que realmente a gente possa ajudar a uma questão que realmente é clara. Não é que é obrigado, não, é obrigação você ter esse olhar. Então, eu sinto, a gente tem essa comissão formada, os vereadores, são pessoas aqui que realmente trabalham muito em cima disso, e pode contar com a gente, pessoas igual a vocês, que trabalham em cima de... Porque nós sabemos a dificuldade que vocês têm. A gente sabe, porque a nossa dificuldade aqui também esbarra realmente nisso aí. Tem projetos que, de repente, esbarra porque isso aqui não dá, porque não sei o quê, a pele aqui não dá. Então, não encaixa certas coisas e realmente a gente precisa juntar, formar aí uma comissão, a gente pegar, fazer um debate público aí, entendeu? Você trazer pessoas, a gente convidar a pessoa do Unicamp também, que é dessa área, para a gente trazer aqui, para que faça para que possa passar a esclarecer e a gente cobrar também do poder público, o que realmente para a gente. Então, Guilherme, é uma satisfação muito grande de estar aqui, você esclarecendo muitas coisas. A gente já sabe a dificuldade, mas você falou claramente, pessoas que estão nos assistindo, realmente de um grande aproveito o que você realmente falou. Aí eu gostaria de falar para o Carlos, para o Wilson, para a Thaís, se tem alguma pergunta aqui para fazer para o nosso amigo Guilherme.
Tem uma pergunta? Olá, olá. Oi, Guilherme, tudo bem? Talvez seja um complemento aí do que o Guilherme falou, né? Falou com muita propriedade, muito bem. Ele falou a respeito da Unicamp, né? Todo o suporte da Unicamp. Só queria deixar registrado que nós precisamos desse suporte também desde o início da vida acadêmica do autista, né? Desde lá do primeiro aninho da escola. Quanto a isso, nós precisamos, talvez o Guilherme possa também discorrer sobre o assunto, especialização dos professores, isso é muito importante. O professor precisa saber o que e como fazer. Também a disponibilidade de ATs, eu sei, como o vereador já disse, esbarra em diversas barreiras, né? Nós sabemos que as dificuldades são grandes, mas é uma demanda muito grande das famílias, né? Questão dos ATs, acompanhante terapêutico, da qualificação dos professores também, porque hoje em dia, como já foi dito, a prevalência do autismo é 1 a cada 44, então está presente, não tem como a gente esconder. Então, a qualificação dos professores, e faço aqui até também mais trago mais uma sugestão para o vereador, que eu sei que ele é um guerreiro das causas sociais, inclusivas. Foi uma demanda que eu recebi muito, que possa olhar com carinho na Secretaria de Educação, no NAED, que há também muitos pedidos de ATs, muitos pedidos lá, e sei das barreiras, mas é algo que as famílias também necessitam muito. Então, um olhar com carinho, claro, dentro das possibilidades. Uhum. Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o Guilherme pela excelência, pela eloquência, pelos esclarecimentos que ele trouxe. E eu gostaria de saber, Guilherme, se o coletivo, o atendimento é única e exclusivamente para o município de Campinas, ou se ele é mais abrangente para outras comunidades, para outros municípios. Até mesmo porque eu tenho uma irmã que mora no município de Artur Nogueira, aí próximo, e ela é uma pessoa que trabalha com educação inclusiva, e ela fazia um trabalho importante, principalmente com autistas lá na cidade de Artur Nogueira. Hoje ela está aposentada, e sempre foi uma dificuldade de encontrar, né, conforme você mesmo colocou, a dificuldade de encontrar pessoas especializadas que possam dar um suporte adequado para que haja um atendimento e que esse atendimento se transforme em uma qualidade de vida. Olha, a gente busca sempre que possível estabelecer parcerias, né? A gente entende que isso é a melhor forma de atuar e de ajudar as pessoas, né? A partir da condição que a gente tem, é estabelecer um atendimento em rede, né? Então, por exemplo, a gente já teve em Jaguariúna, né, no Centro de Ecoterapia de Jaguariúna, lá também existe o Centro de Excelência de Autismo, né, de Cuidado de Autismo de Jaguariúna, que, inclusive, né, a gestora também autista, faleceu há menos de um mês, a Veridiana Melilo, né, e ela era uma grande parceira nos nossos projetos. Então, a gente chegou a levar alguns jovens autistas que estão na universidade conversar com adolescentes e crianças autistas que são atendidas por esses centros, né,
para ter uma troca, para que a gente pudesse ouvi-los e eles pudessem nos ouvir, de que eles podem ter a perspectiva, né, de entrar numa faculdade, de desenvolver, de buscar se desenvolver, né? Então, hoje, no que tange a questão do atendimento, a gente conseguiu uma parceria com algumas clínicas, né? Mas a gente só consegue oferecer os valores sociais para quem tiver qualquer vínculo com a Unicamp. Ou é aluno, ou é ex-aluno, ou é funcionário, né? Porque a vida do funcionário da Unicamp também não é complicada, não é fácil, né? Existe uma série de restrições ali, ou para o docente da universidade. E quando foge um pouco desse âmbito, né, a gente sempre busca orientar, né, quem procurar, quais são os direitos, né, como demandar, quais os caminhos pedir. Muitas vezes até a pessoa tem um plano de saúde, mas o plano de saúde não garante um atendimento adequado, né? Então, a gente faz esse trabalho, mesmo quando a gente não consegue diretamente garantir um atendimento, um suporte, a gente busca garantir com informações e acesso de quais são os direitos, né? E a gente sempre busca estabelecer com municípios da região, com ações, né, na região e até fora, né? A gente busca estabelecer como se fossem intercâmbios, né, de que venham palestrantes de outros municípios para Campinas, né? A gente manda pessoas da nossa equipe conversar com outros grupos, né? Então, a gente busca criar uma frente, né, que realmente unida possa conseguir um pouco mais de resultado do que a gente desunido. No caso, eu falei especificamente da Unicamp, mas a situação na USP, por exemplo, é pior do que da Unicamp, né? A gente tem lá, a cada 1.000 alunos na USP, apenas um é autista, apenas um é uma pessoa com deficiência, né? Então, enquanto na Unicamp 0,18% das matrículas são de pessoas com deficiência, na USP é 0,11%, né, o que é bem pior. É 1/5 da média brasileira e 1/4 da média do estado de São Paulo, né? Então, a gente percebe que é comum que as universidades públicas tenham uma ação desinteressada na questão da inclusão. Então, a gente se uniu, né, o coletivo da Unicamp, USP, Unesp, porque são problemas comuns. Então, ali a gente tenta se auxiliar no sentido de trocar ideias, demandar questões que são problemas comuns nas nossas universidades, né? A gente tem provocado o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque a gente tem um problema sério que diz respeito também ao Estado de São Paulo, né? Não é só aqui na nossa região de Campinas. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa transformar a mentalidade das pessoas, né? Como o professor Carlos Eduardo mencionou, existe assim um grande número de profissionais voltados para o atendimento, né, de crianças e adolescentes, mas não existe profissionais voltados para o atendimento de adultos. E eu fui fazer uma busca se existiam cursos de especialização ou de formação voltado para o público adulto, e não existe mesmo, né? É muito difícil você buscar se especializar, ainda que haja uma demanda tão grande, mas a gente não consegue encontrar, né? Então, a gente percebe que existe essa demanda, não só que o mercado não supre, né? Mas que não existe assim, formação propícia para esses profissionais para realizarem um atendimento. Pois não, Wilson, você queria fazer uma complementação? Acho que alguém precisa liberar o som do Wilson, senão ele... Ótimo, obrigado. Guilherme, você citou USP, Unicamp, né, Unesp.
eu gostaria de saber se existe alguma ação com a Univesp, porque eu sou aluno da Univesp, né? E até mais para frente, um pouquinho na minha fala, eu gostaria de comentar, né? Porque foi um gancho que você deu, uma oportunidade muito grande, até mesmo porque há algum tempo atrás eu recebi um questionário, né? E eu citei, olha, pelo que tudo indica, eu sou autista, né? E eu não tive absolutamente nenhuma resposta, né? E veja, a Univesp é uma universidade virtual e ela tem milhares de alunos por todo o estado, né? E assim, eu desconheço qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, gostaria de saber se tem alguma coisa, se tem algum convênio, se vocês já foram procurar, como é que está essa situação? Obrigado. Olha, a gente fez um levantamento, né, e a Unicamp, a Univesp, ela tem bons índices, né, equivalente ao Brasil, né, de pessoas com deficiência matriculada, né? Mas, olha, eu vou lhe dizer, a USP não tem qualquer, nenhum, zero, apoio para pessoas com deficiência como um todo, seja cadeirante, seja autista, nada para ninguém, né? Não tem nenhum programa, né? E eles me mandaram um ofício reconhecendo isso, né? A Unicamp, ela tem lá, foi criada um grupo de trabalho para estudar a possibilidade da criação de cotas, né? Mas esse grupo de trabalho parece mais uma junta médica, porque tem lá, colocaram 2 psiquiatras, né, pessoas voltadas para a saúde, e poucas pessoas preocupadas com a inclusão, de como fazer isso acontecer na universidade, né? Então, a gente percebe que a gente tem demandas pedagógicas, né? E muitas vezes, quando há uma resposta, né, há uma vontade assim das instituições de responderem de forma medicamentosa, né? Da mesma forma que fazem com as crianças, né? A criança é muito ativa e tudo mais, né? Em vez de pensar um pouco em ações voltadas para a criança, vai lá e dá Ritalina para a criança para ela acalmar, como se o problema fosse dela e daí está resolvido, né? Então a gente não pensa uma nova modalidade de inclusão, de como receber as pessoas neurodiversas, né? A gente fala de diversidade e vem à mente exclusivamente a questão da diversidade LGBTQIA+, a questão da diversidade étnico-racial, mas a questão da diversidade de pessoas com deficiência, a questão da neurodiversidade, né? Nem os grupos mais militantes lembram da gente, né? Então, a gente está completamente esquecido. Tá? Então, hoje, eu recebi ontem um material do Fórum das 6, né, que são das 6 universidades estaduais de São Paulo, com participação dos DCEs e tudo mais. Então, lá eles têm uma série de preposições, que inclui a Univesp também, tem uma série de preposições ali, inclusive, por exemplo, a questão da pauta para a criação de cotas para pessoas trans, né? Mas em nenhum lugar faz menção para cotas para pessoas com deficiência, né? Então, a gente realmente é muito invisibilizado e realmente a gente precisa de uma demanda, assim, e o que eu acho pior, a gente tem lei que determina que as instituições de ensino tenham programas de inclusão e acessibilidade, existe a lei, mas não se cumpre a lei, né? Eu fico pensando como pode ser uma coisa dessa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é de pelo menos 2015, se eu não me engano, né? E tem 7 anos. Em 7 anos, tudo bem falar, não, demora, né? Existe um tempo, mas ninguém começou a pensar nisso ainda, né? Para mim é gravíssimo, né? Então, quando a gente questionou as universidades, perguntando quais seriam as ações possíveis, né, que essas universidades têm, e a USP fala que nenhuma, que a Unicamp fala, a gente vai contratar médico, enfermeiro. Eu falei, mas eu não estou falando de tratamento, né? Isso tem um hospital de clínicas, hospital
da universidade, que serve para isso, né? É questão pedagógica, de inclusão, de garantir acessibilidade, não pensa nisso, né? Ninguém acessa isso, né? Então, é realmente uma questão muito difícil e não tem essa reflexão, Wilson. De fato, não tem. A gente está completamente desassistido. Faço o convite para você, né? Para que você se una a nós, para a gente pleitear junto às universidades públicas estaduais e para que a gente se fortaleça, porque não há. Eu me sinto assim, falo com muita tristeza, muita frustração de que não há preocupação, né, da Secretaria Estadual de Educação, uma fiscalização, né, dos órgãos de controle como um todo, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, não há controle, né, em relação ao cumprimento da lei de inclusão pelas universidades, pelos instituições de ensino superior aqui no Estado de São Paulo, né? Então, é muito difícil essa luta, é muito difícil. Mais um, né? Muito obrigado aí por isso. Realmente, eu estava falando para vocês aí a dificuldade também que nós temos, que se existe a lei, cumpre. Imagina se não tem a lei. Então, a gente sensibiliza todo esse trabalho de vocês. Eu sei que, às vezes, existe até uma revolta, né? Porque são tão poucas, às vezes, as pessoas que estão envolvidos nisso, que vocês não têm o apoio que eu acho que deveria ter, que é o poder público. É esse que realmente, se existe isso aí, só que não executa. Então, agora vou bater um papo com isso também, nós vamos se falando, depois eu tenho mais uma perguntinha para você também, tá, Guilherme? Mas nós vamos fazendo aqui. Wilson, muito obrigado pela presença aí, Wilson. Nós tivemos o prazer de se conhecer pessoalmente, é um prazer grande, imenso estar com você, falando mais uma vez aqui a respeito desse trabalho, você que tem uma filha, né, a Thaís, que foi diagnosticada com autismo, né, depois de adulta. Como que foi você receber essa notícia? Você percebeu? Ou por que demorou, às vezes, você perceber o grau de autismo dela? Bom, vereador, mais uma vez aí é uma satisfação poder estar com vocês. A Thaís, né, que nos ouve, na realidade, quando ela me mandou quando me deu a notícia, né, de que era autista, eu, né, nível 1 de suporte, autista leve, eu digo para você que eu fiquei aliviado, né, porque a família toda, né, sofria com algumas situações que aconteciam, e de lá para cá eu tenho visto uma melhora muito grande com relação a Thaís, e sou suspeito para falar, porque sou pai, né? Uma mulher brilhante, inteligente, e então eu diria que nós só tivemos benefícios, né? Quando veio esse diagnóstico, porque houve a possibilidade de ter uma mudança de vida muito importante. E nós não percebíamos, como pai, né, como tanto a mãe, nós não percebíamos. E aí, quando ela nos mostrou, nos trouxe as informações, aí a gente começa a passar um filme, né, das características de tudo aquilo que acontecia no passado, e, poxa vida, quanta coisa, quantos sinais que nós não percebíamos por pura falta de informação, né? Então, foi algo, assim, bem importante e marcante, né? E mesmo eu, estando ligado às Casas André Luiz, né, à instituição, mas o perfil, né, dos pacientes das Casas André Luiz, ele é
a maioria, né, são pessoas com deficiência, paralisia cerebral, deficiências motoras, né? Então, embora exista um trabalho com autistas, ele não é uma coisa assim tão abrangente, né? Em função da complexidade do público que é atendido, são quase 1.800 pessoas, né? E mesmo assim não percebia, né? Então foi realmente, eu diria que libertador. E mais, assim, também depois disso, né, quando ela começou a comentar comigo as coisas que aconteciam, como era, né, aquilo que eu não percebia como pai, então eu comecei a olhar para mim e aí eu comecei a fazer testes, né, com relação ao autismo. E eu já tinha, em 2012, o diagnóstico de TDAH, né? Mas aí eu comecei a verificar quantas características autistas eu também tenho. Então, a Thaís me ajudou muito nesse sentido, né? Hoje, inclusive, eu aprendo muito com ela. O Carlos Eduardo ele fez um comentário, né, que começar a se tratar da criança mesmo quando não se tem o diagnóstico fechado, né? Porque aquilo só vai trazer benefício. Então, eu ainda não tenho o diagnóstico fechado, mas é assim, eu tenho todas as características, todos os testes que são feitos apontam, né, para o grau de autismo, e aí eu vejo o quanto quando comecei a me cuidar como um autista, como isso fez diferença, né? Então, tudo isso aconteceu em função da Thaís, né? E eu diria até que isso nos aproximou mais. Então, foi assim, eu acho que realmente precisa ter um novo olhar com relação a isso, né? Porque é aquilo, é um jeito diferente de ser, né? Então, cada um tem a sua forma de olhar o mundo, cada um tem as suas características, né? E quando a gente consegue entender, né, o que acontece, a gente, com absoluta certeza, a interação, né, que a gente tem, a vida de relação, ela dá um salto positivo muito grande. Então, Guilherme, você acabou de falar novamente, né? As dificuldades dos especialistas, porque, você vê, eu não sei a idade que a Thaís está hoje, mas você sente, você vê, depois de várias coisas, você percebendo coisas e demorar tanto tempo, né? Que a gente acabou de falar assim, que agora você acaba vendo uma mulher diferente, porque às vezes tem situações que às vezes é uma irritação, é um problema aqui, e a gente está com o problema e a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Então, acho que isso aí é uma dificuldade muito grande, é aquilo que o Guilherme tocou, é o olhar, esses trabalhos específicos, desde o nascimento até realmente o término, mas, infelizmente, o Wilson, eu tive o prazer de você, estava na casa André Luiz, você sempre conviveu com isso, você tem um trabalho diferenciado, e você vê, e mesmo assim a dificuldade, olha a idade, né? E realmente você descobriu da filha, de você também estar fazendo tudo, você está sendo investigado, né? Para ver se realmente você tem. Então, aí você vê as condições realmente de uma pessoa que você é, de trabalho também, né? Você trabalha nessa área. Agora, você imagina em outros casos, né? A dificuldade imensa é aquilo que o Guilherme fala, nós estamos muito longe da realidade. Nós estamos muito longe desse apoio, nós estamos muito longe de pessoas que realmente têm esse olhar diferente. A gente, as pessoas que realmente vivem com essas dificuldades. Tá, Wilson? Aí você esclareceu bastante, você sei se alguém tem uma pergunta para o Wilson, né? Porque o Wilson é como pai, falando da filha, né? Eu gostaria se alguém gosta de fazer uma pergunta, como que realmente é a reação, a dificuldade, foi, você explicou o máximo, mas você tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta para o Wilson aqui.
Wilson, eu acho que você esclareceu bastante, né? Também. Aí eu também... Eu gostaria de fazer mais umas observações, pode ser, vereador? Claro, sim. Eu gostaria de salientar a questão da Univesp, né? Porque, veja, quando eu não esperava entrar na faculdade, já depois de velho, né? Então, eu resolvi prestar um vestibular e acabei entrando para a engenharia de produção, né? Então, isso me chama a atenção, porque as dificuldades que eu tenho do lado de cada tela do computador, eu não consigo compartilhar, e eu não entendia o que acontecia enquanto eu não comecei a olhar para esse lado do autismo, né? E então, com absoluta certeza, eu acho que precisa sim de política pública e a gente precisa trabalhar, porque a Univesp é um curso EAD, as pessoas estão lá do outro lado, na hora que a gente faz a matrícula, nós preenchemos, né? Somos pessoas com deficiência, então só fala que sim ou que não, né? E depois apenas tem um dado de um número que está lá. Consta que tantos por cento dos alunos têm algum tipo de deficiência, mas o que se faz de diferencial? Na hora que, quando as aulas são preparadas, como trabalhar com relação ao aluno que tem alguma dificuldade com relação à deficiência. E então eu acho que isso daí é muito importante, porque também o índice de desistência da Univesp também é grande, né? E é preciso que realmente as universidades elas se unam, e até mesmo, né, para que de uma forma ou de outra possam trabalhar para que outros profissionais se interessem. Veja, eu fiz terapia durante mais de 30 anos. Hoje eu vejo que, durante todo esse tempo de terapia e durante toda a minha vida, mas isso eu só consigo enxergar hoje, eu apresentei sinais evidentes de autismo, mas não teve ninguém que pudesse ter percebido. Não digo com relação aos familiares, né? Até mesmo porque hoje, com 63 anos, lá naquela época era difícil de falar, né, de autismo, ou com pessoas com deficiência, tinha assim um conceito diferente, né? Mas os profissionais que me atenderam, nenhum deles, até mesmo por conta das reclamações que eu fazia, de algumas dificuldades que eu tinha, e tenho, e que hoje eu assumo que tenho e não tento fazer mágica para superar. Eu simplesmente estou encontrando outros caminhos, né? Então, eu não tive nenhum profissional que pudesse identificar, né? E que com isso pudesse trazer para mim uma condição diferente de vida, né? Então, isso interferiu na minha vida como pessoa, como profissional, como esposo, como pai, como amigo, né? E, felizmente, agora, nessa idade, com 63 anos, estou trabalhando essa questão e vejo que isso está me trazendo uma condição bem melhor. Eu diria que eu me sinto bem mais aliviado. Então, hoje eu tenho duas sou ativista de duas causas, né? A questão do autismo e a questão do abuso sexual infantil, principalmente em crianças com deficiência, né? E nós não temos profissionais preparados tanto para detectar uma situação quanto para detectar outra. E é interessante que uma psicóloga americana não, ela é brasileira que mora nos Estados Unidos, a doutora Tatiana Bradley, ela faz uma pesquisa muito interessante, ela é especialista em trauma, né? E também autismo. E ela percebeu que muitos sintomas de trauma, né, podem ser parecidos com outras coisas, né? E não tem quem possa perceber, né, que aquilo lá esteja
ou seja, que tem alguma coisa errada com a criança, né? Então, eu acho que nós precisamos nós precisamos avançar muito na questão da formação de profissionais e eu acho que é importante que a gente faça alguma coisa, né? Então, a sua iniciativa, né, dessa audiência pública, reconhecimento do trabalho do Guilherme, do Carlos Eduardo, a Thaís, né, pela proximidade, eu vejo que ela é uma pessoa extremamente atuante também. Então, o que nós precisamos é isso, para que mais pessoas consigam chegar aos 63 anos com mais qualidade de vida. Então, é isso aí. Obrigado. Muito bem, Wilson. A forma de expressar, né? Agora, a gente vamos falar também assim, né, ali, que você sempre trabalhou e atuou nessa área. Se para você teve esse sentimento da falta de especialista, da falta de reconhecimento, e você sentiu, agora você imagina pessoas que realmente pega de surpresa, nunca atuou, nem sabe, às vezes não tem nem informação do que é realmente o autismo, né? Então, a gente só esses debates, essas conversas legais, aí, esses bate-papos, essas audiências, para que a gente possa, pelo menos assim, né, ter um olhar diferente, para que a gente possa... E o que a gente puder ajudar, sempre vai estar aqui, Wilson. Você foi uma pessoa que sempre veio aqui, Deus é a primeira vez, seja bem-vindo, você fala uma verdade, né? Tem uma experiência muito grande nessa área. Então, pessoas igual você, que eu falei para o Guilherme, falo para o cara, são pessoas que fazem a diferença. A gente faz a diferença porque é uma causa que poucas pessoas realmente querem. Se os especialistas que são pagos não estão querendo, imagina pessoas igual vocês que fazem fazer pelo coração, que se juntam para que possa melhorar realmente a nossa qualidade de vida. Nós vamos fazer muito grande, Wilson. Agora nós vamos falar aí para chamar a Thaís aí, né? Falar para a Thaís, bater um papo com ela também, de como foi, Thaís. Bom dia, tudo bem? Você está bem, Thaís? Bom dia, vereador. Bom dia a todos. Estou bem, sim, muito obrigada. Thaís, e aí, o que você tem para nós, né? Que você vê aí na cidade, seu pai com 63 anos, ainda está sempre nessa área. E você, como que foi, assim, para você, a hora que você realmente descobriu o diagnóstico, como que foi a aceitação, o que você sentiu realmente, o que você tem para dizer para nós, essa experiência que você sentiu e está sentindo? Eu tenho 36 anos, meu diagnóstico aconteceu no ano passado, então eu tinha 35. Eu comecei o processo de investigação em março e recebi o diagnóstico em maio, né? Ainda não está fazendo quase um ano que eu recebi esse diagnóstico. Eu tive, apesar de sempre ter tido um bom desempenho escolar, apesar de ter estudado também em universidade pública, eu sou formada em psicologia, trabalho há 10 anos como revisora de texto, mas me formei em psicologia pela USP em 2007. E apesar de ter tido um desempenho acadêmico ok, eu sempre tive bastante dificuldade de interação. Eu sempre gostei de estar com pessoas, de interagir com pessoas, porém o meu modo de interação não era bem visto. E isso era uma coisa que eu sentia a cada dia, né? Então eu vejo que o capacitismo ele vem até antes do diagnóstico, porque a gente vive numa sociedade que é normativa, que determina qual é o comportamento adequado de cada pessoa e pessoas que não têm aquele comportamento adequado, mesmo sem o diagnóstico, elas são julgadas o tempo todo. Eu tive um sofrimento psíquico muito grande desde criança. Eu fiz terapia em diversas épocas da vida, inclusive na infância. Nos últimos 6 anos, eu tinha um diagnóstico de transtorno bipolar, que era um diagnóstico errado. Estive em tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico durante esses 6 anos, tomando uma quantidade alta de medicação psiquiátrica,
sem conseguir uma melhora, né? Eu estive num isolamento muito grande durante esse período. E, a desconfiança do autismo, ela partiu de mim, e fui eu que fui buscar o diagnóstico de autismo. Nenhuma vez o autismo foi cogitado, nem pelos profissionais que me conheceram na infância, na adolescência, nem na vida adulta. Mesmo esses profissionais fazendo observações que eram condizentes com o autismo. Na infância, a psicóloga que cuidava de mim fez observações das quais eu me recordo e que os meus familiares também lembram, que eram condizentes com o autismo, e mesmo assim isso não foi cogitado pelo fato de eu não me encaixar em certos estereótipos. Eu mesma, desde a infância, sempre que eu ouvia falar de autismo, sempre que eu via filmes a respeito, eu percebia que eu me encaixava em algumas características, principalmente na questão das estereotipias, porém, pelos estereótipos que eram passados por esses mesmos filmes, livros e tudo mais, eu achava que eu não podia me encaixar. Até que, algum tempo atrás, eu conheci pessoas autistas adultas pela internet e percebi que esses estereótipos eram ou generalizações ou estereótipos irreais, né? Que eles vinham a partir do olhar daqueles que não eram autistas sobre a pessoa autista, fazendo interpretações que não contemplavam de verdade a subjetividade da pessoa autista. A partir disso, eu comecei a ver que eu realmente poderia me encaixar ali. Quando eu levei essa desconfiança para alguns profissionais que me atendiam, eles descartaram a hipótese, mas eu decidi procurar profissionais especializados, né, até que eu passei por todo o processo de diagnóstico e tive o diagnóstico fechado de autismo e o diagnóstico de transtorno bipolar descartado. A partir de então, houve uma dificuldade muito grande na abordagem terapêutica, tanto em psicoterapia quanto na abordagem psiquiátrica. Se antes o objetivo era superar as dificuldades que eu tinha, e se antes eram dados outras hipóteses de origem dessas dificuldades, agora, por saber que o autismo é uma condição, o autismo não tem cura, eu percebo que essas dificuldades elas nunca deixarão de existir. Eu preciso lidar com essas dificuldades e preciso encontrar o meu próprio ritmo, minha própria forma de estar no mundo com elas, né? E não só aprender sozinha a lidar com essas dificuldades, mas eu também tenho o direito de que a sociedade aprenda a lidar com as minhas dificuldades e com a minha existência. A compreensão da minha família, principalmente do meu marido, eu sou casada há 5 anos, ela é essencial para que ela foi essencial para que eu tivesse a melhora da qualidade de vida que eu tive a partir do diagnóstico e a partir da mudança de abordagem nas terapias. Thaís, a gente é emocionado, né, das suas palavras. Você tem uma dicção muito boa, fala muito bem. Acho que você puxou seu pai, né? Acho que sim. Muito bem na palestra aí, que falou muito bem. Então, aí, mais uma vez que nós vem no debate, né? As dificuldades, você que teve que ir atrás, você todas as vezes diante de casa nunca falaram que realmente você tem. Então, aquilo que o Guilherme acabou de falar novamente, não tem esse olhar, não temos especialista. Eu acho que tinha que ser assim, tinha que existir, nasceu a criança, é ser investigada. Se existe hoje tantos métodos aí hoje, que até dentro na própria gestação você consegue descobrir alguns problemas, porque gerou, não custa nada. Por isso que a gente fala, é um trabalho alto, ele fala, o poder público, se tem dinheiro, se vem verba, por que não tem um olhar diferente? Mas parece que tudo dificulta. Falou dá a impressão que não tem importância, dá a impressão que são pouquíssimas pessoas, mas a gente vê que a realidade é outra. A realidade é muito grande, nem você formada, tudo.
Até você, por exemplo, eu tenho certeza que teve vezes você tem até ser discriminado, às vezes, numa roda de pessoas, porque é normal, existe esse transtorno, às vezes, você não gostou daquilo e tal. As críticas, né? As informações, por isso que a gente fala, eu acho que deveria existir muitas rodas, né, de conversas com as pessoas com deficiência, para que eles passem, né, e se juntem e trocam as ideias, mas a gente sente também, você tem certeza, você vai entender o que eu quero dizer, mas também eu acho que os pais, e às vezes tem pais que têm vergonha de expor os filhos com as suas dificuldades e seus problemas, mas eu acho também que deveria vir também a gente montar, trazer projetos, que o Guilherme falou, sentar e ter um debate mais aprimorado em cima disso, para que também essas pessoas venham atrás, porque as pessoas, eles procuram o poder público, eles procuram esses lugares adequados, só que, na realidade, eles sentem a dificuldade, aí eles param. Por quê? Porque esbarra naquilo. O sentimento é tão grande das pessoas que não... você sente assim, negado, vamos falar, né, na sociedade. Então, quando você vem, que você trata, que você vai lá, que você pede, você faz um diagnóstico que você teve, você vê que demorou, há quanto tempo demorou para você realmente, você teve que estudar, e hoje nós temos um avanço que é a internet, e quando não existia isso? Quantas pessoas morreram com autismo sem saber? Às vezes foram até penalizadas na sua vida, no seu dia a dia. Então, Thaís, você está de parabéns, são pessoas igual você também. Eu acho assim que você também tem que pegar essa causa aí para cima, fazer os debates. Você fala muito bem, expressa muito bem. E pessoas igual você, a gente tem que se juntar e se unir para que a gente faça a diferença. Não importa se é para os netos, para os bisnetos, mas que a gente pelo menos passou por essa vida aqui e nós deixamos nossa marca também aqui. Tá? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Thaís. O Guilherme também vai também. Thaís, seu testemunho foi maravilhoso, né? E é o que a gente vive, assim, a gente se identifica muito, porque o que acontece muito muitas vezes, além de toda essa via sacra que a gente faz, né, para ter o diagnóstico, para se identificar, né, a gente muitas vezes ainda passa pela questão da invalidação, né, que vem um profissional, né, que não tem o preparo, olha para a gente e fala assim, mas você não tem cara de autista, né? Você fala, então você não pode ser autista, né? Eu fico pensando essa questão, a gente foi procurar um diagnóstico não por ter uma dificuldade de fala, ser surdo, mudo, mas por ser autista, né? Então, lógico que muitos de nós falamos, né? Existe até uma prescrição no CID-11, né? Fala autistas verbais e autistas não verbais. Então, existem, né? Autistas que falam. Mas eu acho que ainda existe assim um desconhecimento muito grande, né? De algumas pessoas e de profissionais também que invalidam o diagnóstico quando falam, não, mas você, como a Thaís, você tem um relacionamento, você não pode ser autista, né? Ou você estudou, você não pode ser autista, né? É uma mentalidade ainda que vigora que fazia sentido há 30, 40 anos atrás, quando eu era criança, né? E não se fazia o diagnóstico da forma como se faz hoje. E a gente percebe que muitos profissionais ainda usam a régua de 30, 40 anos atrás, né, para determinar se é autista ou não. E esses mesmos profissionais falam assim, não, a gente precisa ter cuidado na hora de fazer o diagnóstico, porque não é simples e tudo mais, mas são os mesmos profissionais que em 15 minutos olham para você e falam, você não tem cara de autista. Né? Invalidam completamente um processo moroso, custoso, dolorido que você teve que passar, né, para você alcançar o diagnóstico. Então, vereador, de fato, assim, são grandes as questões que se impõem, né? Então, acho maravilhoso esse espaço que o senhor tem garantido aqui para nós, né? Eu fui fazendo algumas anotações aqui, com certeza
vou bater na porta do seu gabinete com algumas ideias, com algumas sugestões, né? Então, vejo que a gente percebe que, de fato, muitas pessoas estão abertas a conhecer, né, a entender, a compartilhar a nossa luta, mas a dificuldade ainda são não das pessoas, mas das instituições representadas pelas pessoas que querem nos manter afastados, né? Ou como a gente vê a questão, né, colocados em manicômios, amarrados em quartinhos, né? Como foi boa parte da história da pessoa com deficiência, em que as famílias tinham vergonha de ter algum familiar com deficiência e amarravam essas pessoas, deixavam essas pessoas trancadas, né, em razão disso. Mas, por isso, valorizo muito a sua iniciativa de nos convidar aqui, de nos ter aqui, né, para que a gente possa, por nós mesmos, nos expressarmos, demandarmos os nossos direitos, né, que, como ele disse, são questões colocadas em lei federal, mas que realmente precisam de auxílio do poder público, na esfera regional, na esfera municipal, né? E vejo no senhor um grande aliado nesses processos todos. Então, parabéns mais uma vez, vereador. Thaís, maravilhosa a sua fala, viu, Thaís? Muitíssimo obrigado, me reconheci muito nela. Obrigada, Guilherme. Eu gostaria de falar a respeito dessas dificuldades no diagnóstico. Eu tive o privilégio de ter acesso a profissionais particulares, ainda que eles tenham praticado valores mais baixos, né, preços mais baixos, para que eu pudesse ter acesso a esse diagnóstico. O meu pai, ele ainda não teve, né, acesso ao diagnóstico, justamente por questão de valores, e eu percebo que existe uma dificuldade muito grande, como aí o próprio Guilherme já falou, no acesso a esse diagnóstico pelo SUS, por exemplo, né? Recentemente eu vi até o depoimento de uma médica que atua pelo SUS a esse respeito, né? Ela não, ela atua como médica generalista, mas ela percebeu essa dificuldade de diagnóstico, essa dificuldade de acesso a profissionais que sejam especializados no autismo. Então, a gente tem essa dificuldade no acesso ao diagnóstico tanto para crianças quanto para adultos. É uma situação que a gente ainda precisa superar e a gente tem ainda alguns obstáculos para vencer nesse sentido, porque, por exemplo, a gente teve aí recentemente essa questão do rol dos planos de saúde, né, que podem limitar o acesso das pessoas a determinados tratamentos. Me preocupa a forma como isso vai afetar já a situação do diagnóstico, a gente tem aí uma subnotificação de diagnósticos, existe uma preocupação grande de alguns setores com relação à explosão do diagnóstico de autismo de algum tempo para cá, né? Então, a gente escuta pessoas falando, por exemplo, que o autismo está na moda, né? E normalmente essa fala vem de pessoas que têm uma visão estereotipada do autismo e vem inclusive de profissionais que têm uma visão estereotipada do autismo. E os autistas no Brasil, eles correm certos riscos, porque apesar de o autismo ser reconhecido em lei como uma deficiência, né, o autista ele tem direito a tudo que uma pessoa com deficiência tem direito. Deixa eu retomar aqui, é a lei federal número 12.764 de 2012. Nessa própria lei, existe uma explicação do que é o autismo, que dependendo da forma como ela for usada, ela pode excluir certas pessoas, né? Certas pessoas que se encaixam no autismo pelo CID,
que se encaixam no autismo pelo novo CID-11, mas que, dependendo da forma como essa lei for usada, ela pode excluir essas pessoas. A gente tem aí toda uma discussão a respeito da nova avaliação biopsicossocial, que começou a ser feita sem a participação dos coletivos de pessoas com deficiência. Até se o Guilherme puder falar um pouco mais a respeito disso, porque eu não sei como é que está essa situação no momento, mas a gente também fica preocupado de que essa nova avaliação possa excluir pessoas que não estejam em certos estereótipos. Então, a gente tem aí pessoas que são autistas, que se comunicam bem, com uma boa dicção, como o vereador Marrom me fez esse elogio, né? Mas isso não significa que eu não tenha grandes dificuldades, né? Eu estava sem trabalho remunerado, eu estava desempregada desde 2017, porque a forma como eu interajo nos trabalhos, ela não é bem vista. Mesmo agora, com o diagnóstico de autismo, ainda é difícil de a minha condição, de a minha existência ser validada, né? Então, por exemplo, um comentário que eu já escutei e que já foi confirmado que muitas pessoas pensam isso de mim desde a minha infância, é algo do tipo: a Thaís é uma pessoa tão inteligente, ela só não alcança sucesso na vida, pensando que aí esse sucesso é uma questão que pode gerar muito debate, porque ela não quer. E isso é uma invalidação muito grande de todas as dificuldades que eu tenho, de todos os preconceitos que eu já sofri, mesmo antes de saber do diagnóstico, mesmo antes de ter o diagnóstico fechado. Então, mesmo pessoas autistas que conseguem ter uma formação acadêmica, que conseguem ter essa comunicação, elas apresentam dificuldades e necessitam de suporte e de adaptações da própria sociedade para sua inclusão. E, além de existir ainda essa subnotificação, corre-se o risco de que a gente seja ainda mais excluído daqui para frente por causa dessas questões de se pensar que o autismo está na moda, de que há pessoas com diagnósticos errados, de que da limitação do rol dos tratamentos dos planos de saúde, da nova avaliação biopsicossocial e outras coisas desse tipo. Obrigada. Oi. Só para complementar, acho que o pessoal, a Thaís, todos falaram muito bem. Então, só para complementar, para trazer essa questão do preconceito, queria compartilhar com vocês aqui uma experiência pessoal. Claro, a gente tem que cobrar do poder público, sim, é dever, a gente tem que cobrar de todos, né? Atuação, conscientização, mas eu acho que queria deixar também como forma de apelo às famílias, aos pais, das crianças, das pessoas neurotípicas, que ensinem, ensinem a respeitar, a conhecer, porque como eu faço trabalho em áreas externas, eu já tive situações bem tristes, eu digo triste, me deixa muito triste, o meu aluno com estereotipia, ecolalia, e crianças, 12, 14 anos, rindo, achando graça, aquele apontando, e eu como professor me senti sim, tristíssimo, muito triste. Em alguns casos fui até explicar, e eu não aguentei, eu tive que explicar, gente, isso é assim, autismo não é uma doença, não sei por que vocês precisam conhecer. Bom, enfim. Então, acho que as famílias deveriam, desde cedo, educar as nossas crianças para conhecer, respeitar e entender, né? Porque eu me coloco na situação, no lugar da criança que sofre
né, esse tipo de tratamento, esse tipo de preconceito é extremamente prejudicial, né? E me coloco também no lugar das famílias, ah, passeando num momento de lazer e passando por um constrangimento, um absurdo que eu acho que nos dias de hoje, atualmente, acho que não cabe mais, não cabe. Então, é um pedido, até um apelo às famílias, é que eduquem desde cedo para que o preconceito não precise ser combatido depois, não precise ser combatido nas escolas, não precise ser combatido pelo poder público, mas que comece a ser combatido e explicado e ensinado dentro de casa. Só isso. Eu agora vou falar, como se dizer, é uma pena, mas o nosso horário aí foram praticamente 2 horas aí de debate, de falas. É um orgulho muito grande ter pessoas como vocês que participaram aqui, que relataram suas experiências de vida, e assim, novamente, pessoas que foram, que nem no caso da Thaís, o Guilherme, que foram diagnosticados com autismo, e está aí comprando essa briga para passar informações, para realmente lutar por uma vida melhor. Isso é uma coisa assim que não tem preço. Então, eu só tenho meu agradecimento a todos vocês aí, agradecimento a você, Carlos, top, agradecimento a Wilson, top, agradecimento a Thaís, top, agradecimento ao Guilherme, top. Vocês estão em aberto, se quiser vir no meu gabinete, se quiser fazer outras comissões, projetos, está em aberto. A Câmara está à disposição, tá? Nós estamos aqui para que vocês tragam realmente isso aí, porque é uma luta nossa, né? Sabemos o tamanho dessa luta, mas precisamos de pessoas igual a vocês. Então, muito obrigado aí. Se alguém quiser falar alguma palavra, pode falar, dá tempo ainda. Temos 1 minuto e 2 minutinhos para vocês falarem. Só aproveitando que meu microfone ainda está aberto, agradecer a oportunidade ao vereador, agradecer as falas de todos que foram muito importantes. Essa fala final do Carlos Eduardo, um apelo às pessoas para a educação, não só dos filhos, mas de todos, né? Pelo respeito a todas as diversidades, né? A deficiência, seja ela qual for, também é uma diversidade que precisa ser respeitada. Então, muito obrigada a todos. Eu queria agradecer a todos, a comissão, ao vereador. Foi incrível conhecer pessoas engajadas e tão dedicadas. Me sinto honrado. Muito obrigado. Coloco-me à disposição de todos, tá? Qualquer informação, qualquer tipo de ajuda. Muito obrigado, gente. Agora, às 11 horas, se encerra a 3ª reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Meu muito obrigado a todos, obrigado à TV Câmara, obrigado a todos que nos assistiram. Estamos aí sempre com essa causa justa, que nós podemos ajudar. E é uma comissão que me sinto muito honrado de participar. Muito obrigado, um abraço a todos. Encerramos aqui a transmissão ao vivo da reunião da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Logo mais, meio-dia, nós teremos o jornal Câmara Notícia. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.